Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Tranquilo? Deixa eu pegar o jeito aqui primeiro. Tá tudo certinho aqui. Então pessoal, acho que para vocês vai ser boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Todo mundo em casa? Espero que sim, né? Hashtag fica em casa. Então pessoal, voltamos aí às nossas aulas de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos se adaptar aí, porque é por hora, né? Daqui a pouco tudo volta ao normal, né? Acredito que nas próximas aulas aí já dê certo pra gente estar se encontrando, né, gente? E tá aí conversando presencialmente, né? Então, pessoal, queria falar para vocês, a gente vai falar hoje sobre o sistema esquelético, né? Vai dar continuidade a esse assunto. Eu acho que deu bem certinho ainda, né? Que a gente falou na introdução do sistema esquelético lá na primeira aula. E deu pra gente conversar bastante, a gente falou bastante, né? Falei bastante para vocês. E agora ficou pra gente fazer um pouquinho da nomenclatura, né? Então, a nomenclatura tá toda descrita nas apostilas ali, fica fácil para vocês estar acompanhando. Então, o que era, digamos, não que seja menos importante, mas foi bom que a gente teve a primeira aula, teve uma introdução boa ali do que é anatomia, da fisiologia, para a gente ter uma ideia para agora a gente dar continuidade aqui no sistema já tendo uma base um pouquinho melhor, né? Eu vou revisar com vocês rapidinho aqui só algumas coisas que eu acho mais interessante e daí a gente já começa ali com a nomenclatura, tá bom, pessoal? Deixa eu aqui passando os slides. Então, pessoal, o que a gente falou lá do nosso esqueleto, a importância dele, né? Então, além dele sustentar o nosso corpo, se fabricar células sanguíneas, reservatório de alguns minerais, eu falei para vocês e foquei bastante para a gente lembrar da proteção de alguns órgãos, né? Então, uma coisa que a gente não pensa que o nosso esqueleto mas ele é um protetor. Né? Então, a gente falou das nossas costelas, elas fazem a proteção na minha caixa torácica, então do meu coração, dos meus pulmões, né, dos órgãos vitais ali. Outra questão que a gente falou bastante também do sistema nervoso central. Então eu tenho lá na minha medula espinhal, né? Então eu tenho as vértebras, né? Então dentro das vértebras passa a minha medula. Então as vértebras no caso, elas fazem uma proteção para o meu sistema nervoso. Sistema nervoso também a gente comentou bastante, vai melhorar aqui. A gente falou bastante do meu crânio, né, do crânio lá, que faz a proteção da massa encefálica. Então isso é bem importante a gente estar lembrando, né? Porque é um detalhe diferente, né, do que a gente está acostumado a ver no dia a dia, né? A ler, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. A divisão do nosso esqueleto, lá, né? Então eu tenho o esqueleto axial e o apendicular. O axial, composto por cabeça e tronco. Ali algumas literaturas trazem também o pescoço. O meu esqueleto apendicular, membros superiores, os braços, membros inferiores, as minhas pernas, né? Então, e a união desse esqueleto vai ser através da cintura escapular, lembrar da minha escápula, e cintura pélvica lá do meu quadril. O que mais eu queria falar para vocês? Quantidade de ossos. Não, aqui a parte do formato dos ossos a gente não vai revisar, porque isso aqui a gente falou bastante aquele dia, né? Uma coisa que é bem importante, que é bom a gente estar frisando, né, e relembrando, né? Sobre a medula óssea vermelha. Então lá nos meus ossos longos, húmero, fêmur, da minha coxa, tíbia, lá da minha perna. Então, dentro desses ossos longos, eu tenho a medula óssea vermelha. Então, que é aquele tecido hematopoético, né? O que significa isso? Então, esse tecido, essa medula, vai ser responsável pela fabricação de células sanguíneas, que são três, né? Célula vermelha, as minhas hemácias lá, células brancas da defesa do corpo, os leucócitos,
e as plaquetas para fazer a coagulação sanguínea, né? Vou tomar o meu chazinho, né? Que hoje está friozinho. Então, pessoal, para a gente especificar bem certinho aqui, né? Então, células vermelhas, né? Nossas hemácias. Então, bolsas de moléculas de hemoglobina portadoras de oxigênio. Pessoal, que eu falei bastante, que eu frisei bastante nas nossas aulas daquele dia. Sangue é igual a oxigênio. Então, se eu perco sangue, eu perco oxigênio. Se eu tenho pouco sangue, eu tenho pouco oxigênio. Eu não posso esquecer essa relação, né? Então eu tenho que pensar. Tá faltando, o paciente está com hipotensão, está perdendo sangue, está perdendo volume sanguíneo, ele está perdendo oxigênio. Falamos lá em fisiologia, né? O meu corpo é composto é formado pelos sistemas, o sistema pelos órgãos e os órgãos pelas células, né? O tecido e a parte celular, né? Então tudo no meu corpo é composto por células, né? Célula nervosa, célula esquelética, célula muscular, célula cardíaca, célula epitelial, né? Então, por diferentes células, elas fazem determinados tecidos que fazem os órgãos, fazem sistemas e o sistema que dão um formato a todo o nosso corpo, né? Dão função, né? Então, que essas células precisam? Em primeiro lugar, oxigênio. Então, para a minha célula funcionar no primeiro momento, ela vai precisar de oxigênio. Ela pode ficar um tempo sem se alimentar, eu posso ficar um tempo sem comer, eu posso ficar um tempo sem tomar água, mas eu não posso ficar sem respirar, né? Se eu parar de respirar, daqui a pouco eu desmaio. Se eu tiver alguma coisa obstruindo minha via aérea, eu vou perder o nível de consciência e eu vou evoluir para uma parada cardiorrespiratória, por falta de oxigênio, né? Então, meu cérebro desliga, se não tem oxigênio, célula nervosa começa a morrer, né? Começa a ter perca de nível de consciência, acabo, né, como eu comentei para vocês, e acabo, né, perdendo esses neurônios, essas células nervosas devido à falta de oxigênio, né? Então, lembrando, célula vermelha igual a oxigênio, né? As células brancas, né? Então, as células brancas ou os leucócitos fazem parte do meu sistema imunológico, né? Então, eles vão estar ajudando o meu organismo a lutar contra uma infecção. Então, vai ser a defesa do meu corpo. Tá? Então, para mim ter uma ideia. Se elas estão ali para defender o meu corpo, quando existe um aumento dessas células, é porque tem uma coisa errada. Né? Então, o meu organismo determinou que seja aumentado, seja elevada a produção dessas células, por quê? Tem algum fator diferente, tem alguma coisa tentando entrar no meu sistema, né? Está tentando invadir o meu corpo. Né? Então, as células brancas aumentam de número. Então, eu vou olhar no exame do meu paciente lá, os leucócitos estão aumentados, é que sinal que tem uma infecção no meu corpo, né? Então, elas estão se preparando para entrar em batalha, né? Para fazer a defesa do meu metabolismo. Beleza, pessoal? E outro tipo que eu tenho, o terceiro, que são as minhas plaquetas, né? Então, que a gente comentou lá, quando eu faço uma lesão, por exemplo, um corte no braço, né? Então, eu estou perdendo sangue, sangue que é igual ao oxigênio. O que o meu corpo faz? Ele manda para lá as plaquetas para fazer a coagulação sanguínea. Então, fazer essa barreira que eu acabe não perdendo oxigênio, né? Então, as plaquetas são fragmentos coroplasmáticos presentes no sangue. São formadas lá na medula óssea vermelha. Sua função é o coágulo sanguíneo, né? Então elas vão fazer essa barreira no primeiro momento, né? Cortei meu braço, já no primeiro momento, todas não, mas uma grande parte das plaquetas do meu corpo vão se direcionar para aquela região, né? A minha medula óssea, ela aumenta a produção e elas começam a migrar para esse tecido, para fazer essa barreira, para que eu não acabe não perdendo sangue. E também para proteger a entrada também de fazer uma barreira, né, para não deixar aquilo aberto. Vamos ver aqui o que nós temos que falar aqui também.
Agora a gente vai entrar então na nomenclatura, né, pessoal? Então eu vou estar dividindo para mim começar a falar sobre esses ossos, né? Eu tenho os ossos da face, ossos do crânio, que a gente comentou aquele dia, né? Isso aqui é bem tranquilo, né? Então no meu crânio eu tenho 2 ossos parietais, 2 temporais, um frontal, um occipital, um esfenoide e o etimoide, né? Então aqui, pessoal, vocês conseguem ver ali na região da minha testa, né? Na parte da anterior, eu tenho o osso frontal, região parietal, occipital, aqui em cima da minha orelha, né, eu tenho parte temporal, etimoide, que é na parte mais interna do meu crânio, e o esfenoide, que a gente comentou que é aquele osso pneumático, né, que é responsável pelo aquecimento, quando ele falou das funções da parte óssea, do aquecimento do ar, né, então ele fica nessa região aqui de um lado ao outro, que ele fica atrás dos meus olhos, né, para fazer a filtragem e o aquecimento do ar que a gente inspira, né? Os ossos da face. Então, pessoal, essa imagem que dá pra gente ver bem. Então, eu começando lá. A minha mandíbula e o meu maxilar, né? Então, tenho 2 aqui, né? Um de cada lado. E a minha mandíbula, que o pessoal confunde bastante, né? Com a parte do maxilar e da mandíbula. Osso palatino, que é o osso do céu da boca. Então, que vai fazer essa separação da região do nariz, da parte nasal, da parte oral. Conchas nasais, então que vão estar dentro do meu nariz. Osso zigomático, então aqui das maçãs, né, da minha face. O osso vomer, que vai fazer a divisão aqui das minhas narinas. O osso nasal, que é lá em cima do meu nariz é uma cartilagem, em cima tem o osso nasal. E os ossos lacrimais, então que ficam aqui na região ocular, né? Então bem aqui nessa parte ao lado do osso nasal. Vamos ver aqui outro. Isso aqui a gente já fez uma revisãozinha, né, pessoal, da outra aula. Deixa eu ver aqui, ainda estou pegando o jeito aqui, pessoal. Apresentação. Aqui. Isso. Agora então, pessoal, a gente já falou da introdução, ele fez uma revisão rapidinha, falou dos ossos da face, do crânio, né? Vamos falar da parte de tórax e um pouquinho da coluna vertebral, né? Então, começando pelas minhas costelas, né? Então, as costelas são divididas em 12 pares. Ossos alongados, como a gente falou dos tipos ósseos lá, e suas indicações lá, em forma de semi-arcos ligados às vértebras torácicas, às vértebras e também à região do tórax, né? A parte do externo. Então, a gente pode classificar elas em 7 pares verdadeiras, que articulam-se diretamente com a parte do externo. 7 pares propriamente ditas, que elas são ligadas por uma cartilagem e daí no externo. E 2 pares de falsas flutuantes ou só flutuantes, né, que elas não estão ligadas à região do externo. Então elas ficam livres aqui na minha cintura, né. Vou pegar mais o meu chazinho aqui que vai secando a boca, né, pessoal. Quem quiser levar chá pra mim, né, quando a gente voltar, aí eu agradeço. O pessoal levou chimarrão na outra aula, mas um chazinho vai bem, né? Então, pessoal, como a gente pode ver na imagem aqui, ó, costelas verdadeiras. Então, só as primeiras, elas são totalmente ligadas à região do externo, né? Externo a gente já vai ver essa região, esse osso no meio do meu tórax, né? Essa parte óssea. As costelas falsas, então, que elas são ligadas por uma cartilagem. Então, elas se ligam a uma cartilagem e daí que essa cartilagem se liga até o externo. E as costelas flutuantes, que ficam lá sem ligação ao externo. Essa cartilagem que tem, pessoal, então elas também são responsáveis, ela é uma articulação, né? Então quando eu inspiro, a minha caixa torácica se expande, quando eu expiro, ela desce. Inspiro, então ela vai trabalhando. Então eu tenho que ter essa cartilagem para se articular. Então o meu externo se articular com as minhas costelas.
No externo também aqui, pessoal, que a gente vai ver, ele é um, opa, aqui, ele é um osso chato, plano e ímpar, apresenta 3 partes: manúbrio, o corpo do externo e o processo chifoide. Ele se articula com as clavículas aqui na região superior e as cartilagens das 7 primeiras costelas diretamente, né? Deixa eu pegar a imagem do meu externo. Então, pessoal, eu tenho a região do manúbrio, o corpo do externo e o processo chifoide. Então, o pessoal da enfermagem vai usar bastante essa nomenclatura ali, né? Alguns procedimentos de enfermagem, a passagem da sonda nasogástrica, ali eles fazem a mensuração pela orelha, passando na altura do nariz até o processo chifoide lá, para ver o tamanho que vai alcançar essa sonda. Isso aí vocês vão ver futuramente ali com a parte da enfermagem, né? Mas para vocês lembrarem, gravem ali o processo chifoide. Então essa região, esse processo que a gente tem bem no final do externo, um pouquinho acima do estômago ali, né? Então, na parte do estômago tem o meu processo chifoide. Esse corpo do externo, pessoal, então, que vocês vão ver em urgência e emergência. Para eu fazer a minha RCP, então para eu fazer a aqui isso, agora melhorou aqui. Para eu fazer a RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, eu vou usar as minhas mãos, ela vai em cima do corpo do externo. Então nessa região aqui, ó. Então a palma da mão vai ali. Para mim fazer a massagem cardíaca, eu coloco a palma da minha mão ali em cima. Então vocês vão usar, espero que não bastante, mas uma hora ou outra vocês vão ter que usar para fazer a reanimação cardíaca. Então a palma da mão na região do corpo do externo. Então quando vocês forem fazer a massagem cardíaca, lá, vocês vão lembrar que o professor falou lá, palma da mão em cima do corpo do externo, né, galera? O que mais temos aqui? As nossas vértebras, né? Então, coluna vertebral. Então, eu tenho a região cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix, né? Região cervical, eu tenho sete vértebras, né? Então, C1, Atlas, C2, Axis. Só essas duas vértebras têm nome. As demais, C3, C4, C5, C6 e C7, você se direciona, você vai abordar elas falando pelo C e o número dela, né? Digamos ali também na região torácica. A quinta vértebra é a região do tórax. Então T5, a sexta, T6, região lombar, quero falar da terceira vértebra lombar, L3, né? Então eu vou classificar elas pela letra e pelo número, né? Então na minha região torácica eu tenho 12, região lombar eu tenho 5, na região de sacro e do cóccix, né? Elas são vértebras fundidas. Tem o N ali, né, pessoal? Fundidas. Então, no sacro eu tenho 5, que elas são totalmente acopladas. Não tem, como a gente comentou lá na outra aula, a parte dos discos, né, para fazer essa separação de uma e outra. E no cóccix também. Então aqui a gente já falou 7, 12, 5 e ali as 9 que são fundidas entre sacro e cóccix. As funções, então, pessoal, a função da minha coluna vertebral. Mobilidade, né? Então ela é flexível, equilíbrio corporal, então isso faz com que eu possa ficar de pé, que eu possa correr, esse controle. A gente vai ver bastante isso, a gente vai estar abordando isso aí também, que a gente fala aqui de equilíbrio corporal, né? Mobilidade, equilíbrio corporal, aqui fala também da manutenção da postura ereta do tronco. Isso aqui vai estar ligado com outros dois sistemas diretamente, a parte muscular e a parte do sistema nervoso, né? Então, para o meu paciente, como eu comentei com vocês já, meu paciente está sentado na cama, ele vai ter essa função da coluna, que é essa posição ereta, né? Ele está sentado, a coluna reta, mas para ela ficar reta, eu preciso de músculo. Então, os músculos vão ter que estar contraídos para dar estabilidade. Só que para o músculo contrair, eu preciso do meu sistema nervoso para ele dar o estímulo para ficar contraído, né?
viabilidade e manutenção da postura ereta do tronco, proteção do sistema nervoso, que é dessa medula espinhal, né? Então, lá do meu sistema nervoso central. Então, as minhas vértebras vão estar fazendo essa proteção. Então, pessoal, o que eu posso falar para vocês? Além de fazer essa, como eu comentei já, deixa eu me perder no slide aqui. Ah, tá. Equilíbrio corporal, proteção do sistema nervoso, manutenção da postura reta do tronco. É isso aí, né? Então, o que a gente vai estar vendo também? Aqui, isso que eu queria falar para vocês. Então, cada vértebra, cada região, que isso aqui a gente vai ver no laboratório, de que a gente for. Cada região aqui, ela vai ter um orifício diferente, né? Então, a gente pode ver aqui, as vértebras cervicais, ela tem um espaço para passar a medula maior. Já de uma vértebra lombar, o orifício é menor e ela tem uma região maior para o disco vertebral. Por quê? Porque aqui o sistema nervoso passa em maior volume e aqui a descarga de peso é maior. Então na minha lombar eu vou estar recebendo mais impacto. Eu comentei com vocês na outra aula, acho que eu comentei se não me engano, uma pessoa de 100 quilos, quando ela está de pé, 100 quilos, quando ela flexiona essa coluna, que ela fica sentada, a pressão na região lombar pode chegar a 180 quilos. Isso aqui é uma estimativa, né? Então, por isso, quem fica muito sentado, as pessoas que trabalham no escritório, né, que ficam muito nessa posição de coluna lombar flexionada, acabam com problemas de coluna, né? Geralmente dor lombar, hérnia de disco, né? Por causa dessa pressão que sofre nessa região. Então, o nosso corpo ele já se prepara para essa descarga de peso. Então, você pode ver que tem esse espaço maior ali para ter a acoplagem do disco, né? Mas mesmo assim, tem que ter muito cuidado, né? Fazer muita atividade física, né? Pilates é uma boa indicação, né? Manter o peso também, isso é um pouquinho mais difícil, né? Ainda mais a gente nessa quarentena, né, pessoal? Não tá fácil, né? Tá. Vamos para outro. Membros superiores. Os membros superiores, vamos passar aqui o slide já. Então, pessoal, membros superiores, os meus braços. Eu tenho húmero, que corresponde ao meu braço, o rádio, que é a região do antebraço, né? Junto com a ulna, o carpo, metacarpo e as falanges, que é a região da minha mão, né? Aqui relembrando só aqui, então, pessoal, essa imagem é bem legal para vocês terem uma noção. Primeiro segmento, a região da cintura escapular. Então, como a gente falou, a ligação dos esqueletos lá, pela parte da cintura escapular, clavícula e escápula. Então, a minha clavícula não é cravícula, como tem muita gente que coloca na prova, né? E a minha escápula, né? Então, eles vão fazer articulação junto com o meu húmero para fazer a ligação no meu ombro, do braço aqui, né? Terceiro segmento, eu vou ter o meu antebraço. Então, essa região aqui é o meu antebraço, que é o rádio, né? A gente pode lembrar aqui usa aqui a antena do rádio, digamos, né? O meu rádio. E aqui na parte medial, que lembrando da posição anatômica que vocês viram lá, é a região da minha ulna. E quarto segmento, que é os ossos da mão. Então, região de carpo, metacarpo e as falanges, né? Tô ficando craque já nesse programinha aqui, ó. Cintura escapular. É a articulação entre os membros superiores e o tronco. O esqueleto apendicular e axial, constituído pela escápula e pela clavícula. Então tá, aqui é só uma descrição do que a gente viu no desenho. Começando então, eu tenho a minha clavícula, né? Então essa região aqui, como popularmente falavam os antigos, né, saboneteira, né? Então a minha clavícula que vai estar correspondendo à articulação do meu ombro. Ossos planos que a gente tem lá, eu tenho a minha escápula. Então, pessoal, vocês podem ver aqui que tem alguns nomes, alguns acidentes ósseos,
fossa subespinhal, fossa infraespinhal, né? O acrômio, o processo coracoide. Todos os ossos têm alguns acidentes, algumas especificações em si, alguns detalhes. Se a gente for ver de cada um desses 206 ossos, a gente vai ficar aí um semestre falando só do sistema esquelético. Então, estou passando para vocês o que vocês vão trabalhar no dia a dia, né? Então, vocês sabendo a importância da clavícula, que região que ela fica, a minha escápula onde é, né? Eu sabendo a situação, aonde que se localiza esses ossos já está excelente, né? Então é o que vocês precisam saber para o dia a dia de vocês. Ó, um osso longo lá que a gente tem na região do meu braço, o meu húmero, né? Então que faz aqui partindo da articulação do ombro, ligando com o meu antebraço lá, eu tenho o rádio, né? O meu rádio, então eu sempre falo aqui que fica a posição anatômica lá, eu tenho o meu rádio aqui na parte lateral. Ulna, que é na parte medial aqui do meu antebraço. E agora chegando nos ossos da mão. Né? Então, pessoal, antes que vocês se assustem, né, que a gente vai chegar ali na região de carpo. Não precisa vocês saber todos os nomes dos ossos do carpo. Né? Então ele é bem chatinho essa parte ali, né? Então vocês sabendo a região do carpo, metacarpo e as falanges, excelente, né? Já até acabou meu chazinho já, né? Deixa eu passar esse aqui também. Então, ossos do carpo, semilunar, escafoide, trapézio, trapezoide, captato, ramato, pisiforme, piramidal. Ossos do carpo. Gravem isso, né? Não precisa a gente especificar cada um em si ali, né? Ou também a gente pode, né? Já que a gente está em quarentena, está em casa, né? A gente pode ficar gravando os ossos do carpo, né? Ai, ai. A gente que é da saúde está trabalhando ainda mais, né? Então, o metacarpo. Então aqui, região do metacarpo. Então a palma da minha mão. Palma da minha mão eu tenho aqui, ó. Partindo dos ossos do carpo, a região do metacarpo. Aqui do primeiro dedo, segundo dedo, né? Terceiro dedo. Então essa região aqui, gravem, que é a região do metacarpo. Esse que é o importante para vocês. Falanges. Isso, essa imagem eu gosto bastante, ó. Então, falanges. Então, eu tenho as minhas falanges proximais, mediais e distais. Então, carpo, metacarpo e os meus dedos são as falanges. Então, eu tenho as falanges proximais, mediais e a pontinha dos dedos distais. O meu primeiro dedo lá, ele tem a parte proximal e a distal. Então, ele não tem a falange medial. Tranquilo? Vamos ver aqui. Aqui esse slide aqui acabou. Então, gravem isso aqui então, pessoal. Sistema superior, falando de membros inferiores. Então, para a gente estar encerrando aí, né? Aqui. Pessoal, então como eu falei para vocês, né? Aqui vai ser até meio rapidinho essa aula aqui para a gente falar, porque não tem como a gente tá pegando na mão, assim, né? A gente vai deixar para fazer isso futuramente. Daí quando a gente voltar nas aulas normais, a gente vai no laboratório lá, quem sobreviver a essa pandemia, né? A gente vai estar voltando lá, vai estar fazendo as aulas práticas, vai ir lá vai estar no laboratório lá para a gente fazer, tá bom? Então, falando para a gente encerrar aqui do meu membro inferior. Cintura pélvica, então o osso ilíaco, que é a região do meu quadril. Então lá que vai estar ligando ossos da pelve junto com a região da coxa, né? Então, passando para o terceiro segmento, eu tenho a minha perna, que é a fíbula e a tíbia. Quarto segmento, eu vou ter os ossos do pé, tarso, metatarso e as falanges. Então a gente vai especificar cada um agora. Minha cintura pélvica. Da mesma forma que a cintura escapular é a junção entre os membros superiores e o tronco. Cintura pélvica é a junção entre membros inferiores e a região do tronco. Então, como a gente falou lá, cabeça, pescoço e o tronco. Então, a cintura pélvica vai fazer a ligação do meu fêmur com o meu corpo, no caso, né?
Ossos do quadril. Então, o osso do quadril é constituído pela junção, pela fusão de 3 ossos. Então, o osso ilho, o isquio e a parte do pubis. Então, ali a parte do sacro e do cóccix não correspondem ao osso do quadril. Então, o meu quadril não, esse aqui vai corresponder à coluna vertebral. Então, eu vou ter o pubis, o ilho e o isquio. Então, aqui nós temos uma pequena diferença, pessoal. Então, na parte anatômica, eu acho que eu não sei se eu comentei com vocês, eu acho que comentei, né? Partindo da fisiologia. Então, na fisiologia, a gente tem uma pequena diferença do corpo do homem para o corpo da mulher. A parte óssea ela é um pouquinho mais rígida, mais firme, a parte muscular mais avantajada, né? Geralmente, pela parte hormonal. E também aqui a gente tem na região da pelve. Então aqui a pelve masculina. Ela é adaptada para um suporte físico. Então aqui o nosso corpo ainda tem muita coisa primitiva, né? Então a estrutura óssea, a região da pelve. Por que a região da pelve é para o suporte físico? Porque o homem pré-histórico lá, o homem era voltado para o trabalho, né? Que dó, né? Sempre o homem sofrendo aí, né? Então, ele era voltado para o trabalho físico. Então, a parte anatômica do homem já era propícia para trabalho físico. E se o homem tinha que trabalhar, primitivamente aqui a mulher era adaptada para fertilidade. Então, ao invés de trabalhar, ela tinha o quadril mais arredondado. Ela tem, no caso, né? Isso não mudou. Esse orifício aqui da pelve, ela é mais aberta. Então, para passagem do bebê, né? Então, para facilitar durante o parto. Então, essas duas pequenos detalhes, né? Isso aqui é pela nossa parte anatômica. Então, essa região aqui também, a da mulher, a gente tem uma articulação aqui do pubis, né? Isso que a gente vai ver para frente também. Essa articulação, ela se dilata, então durante o parto ela se abre para facilitar a passagem do bebê. No caso, isso aqui, hoje em dia, geralmente é feito cesárea, né? Mas aqui falando da parte natural do ser humano, né? Então, eu vou ter aqui, então, vamos começar pelos meus ossos, né? Falamos ali do quadril. Então, saindo da cintura pélvica, eu tenho o meu fêmur, o maior osso do meu corpo, região da minha coxa, né? Ossos longos, que tem a medula óssea vermelha. Chegando no meu joelho, eu tenho a minha patela. Então, não quero ver ninguém dizendo rótula, né? Isso aqui é a patela. Então, o que a gente tem ali? A minha patela, que fica na região do meu joelho. Saindo do joelho, eu tenho outro osso longo, que é a minha tíbia. Então a gente pode ver aqui, ó, essa aqui é a minha tíbia. Essa aqui fica bem visível na região da minha perna, popular canela, né? Então aqui é a minha tíbia. Ao lado eu tenho a minha fíbula, né? Então que é não se encaixa como osso longo em si, né? Mas ela corresponde à região da minha perna. Mais além, então aqui que a gente vai ter também aqui um grande número de ossos, que é a região do meu tarso, metatarso e as minhas falanges, né? Pessoal, como eu falei para vocês, voltando lá a parte da nomenclatura do carpo, né? Então aqui na região do tarso não precisa decorar, né? Tem que decorar calcâneo, talos, navicular, cuboide, cuneiforme, medial, intermédio e lateral. Não há necessidade, né? Então, vocês sabendo o que é, em que região que fica o tarso, já está de bom tamanho. Então aqui é uma imagem bem descrita para vocês aqui, né? Como eu falei, quarentena, quem quiser ficar lendo, estudando essa parte, fica à vontade, né? Então, como a gente tem lá regiões de carpo, aqui a gente tem a região de tarso e a
parte de metatarso, do primeiro ao quinto dedo, né? E saindo da região de tarso, eu tenho as minhas falanges, que vai seguir a mesma linha de pensamento dos meus dedos, né? Então, falange proximal, falange intermédia ou medial e as falanges distais, né? O primeiro dedo lá eu vou ter a parte proximal, falange proximal e a falange distal. Então, seguindo a mesma linha de pensamento, né? Pessoal, então eu vou pedir que vocês leiam essa apostila de novo. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, né? O melhor se a gente pudesse pegar na mão, ver ver esses ossos que a gente vai fazer. A gente vai para o laboratório futuramente e vai poder ver na prática como que funciona. Mas aqui você já tem uma noção, né? Você sabendo que região que fica, né? Que, que local se articula com que parte óssea ali, a gente vai se encaixando. Futuramente a gente vai estar falando ali de sistema muscular e um sistema é complemento do outro, né? Então eu sigo essa linha. Vai de um sistema, vai complementar outro e a gente vai nessa escala, né? Espero que tenha ficado bem específico aqui, tenha ficado bem simples, bem fácil para vocês entenderem. Eu vou estar disponibilizando essa aula no portal para vocês imprimirem ou ter no computador lá, para vocês fazerem, estar seguindo ali, tá dando uma olhadinha quando precisarem, beleza, pessoal? Então, hashtag fica em casa. Até provavelmente semana que vem, eu acredito que a gente vai estar aqui de novo, vai estar falando aqui pelo notebook, né, pelo modo IAD, notebook, celular, assim, enfim. Mas eu acredito que quem sabe no final do mês a gente já esteja junto aí, já possa pôr a mão na massa. Beleza, pessoal? Um abraço, um beijo aí e até a próxima.